Shalom! Muito bom a gente estar aqui outra vez, né? Podendo compartilhar da Torá e tentando me empenhando para que você se empolgue, você tenha um amor desenvolvido pela Torá, porque a Torá ela é maravilhosa, ela é preciosa, ela é sagrada. E eu sempre digo, né, que é preciso ter esse entendimento, ter o conhecimento da Torá, para que você receba toda a sabedoria dela. E aí, uma vez que você tem essa sabedoria, você vai ver quantas coisas maravilhosas a Torá nos revela, né? Nos ensina. Porque, lembrando que a palavra Torá significa instruções, né? Não é lei. O pessoal traduz aí como lei na Bíblia em português e não é lei. Por quê? Existe lei sim na Torá, existem mandamentos, estatutos, as mitzvot, o Hukim, mas existe toda uma história também. Por exemplo, Gênesis, você tem a história de Adão e Eva, Caim e Abel, dos patriarcas, né? Tudo isso é Torá. E por ser Torá, então, veja bem, Torá é instruções, né? Então, se você tem a história de José, a história de Abraão, a história de Jacó, de Isaac, ali tem instruções. E é por isso que por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero te conduzir a uma outra coisa muito interessante. Por exemplo, às vezes eu conheço muitas pessoas que me dizem assim, aquelas genealogias ali é chato de ler, né? Fulano descendeu do Beltrano, gerou fulano, gerou Beltrano, né? Tem gente que até pula essa parte, mas isso é Torá. Então, você já viu alguém falar assim o fulano fez uma mensagem, uma pregação no capítulo tal que era genealogia? Dificilmente alguém faz, né? Por quê? Porque considera algo ali meio chato, né? Repetitivo, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou Beltrano, tal. Mas isso é Torá. Então tem duas coisas que eu quero chamar a atenção para você. Por ser Torá, é sagrado. Certo? Então, toda a escritura é inspirada por Deus. A Torá é inspirada por Deus. Os profetas são inspirados por Deus. Os escritos são inspirados por Deus. E a Brit Hadashah, que é chamada de Novo Testamento erroneamente, também tem uma inspiração divina ali. E aí, quando você pega a Torá e você sabe que é sagrada, que ela é santa e que ela é inspirada pelo Espírito de Deus, então tem que ter algo ali. Deus não ia colocar algo nas escrituras sem sentido. Então eu quero te convidar hoje a nós estudarmos a genealogia a partir de Noé, porque é extremamente importante. E você vai descobrir coisas muito interessantes ali, né? Quando a gente mergulha no hebraico bíblico, você vai ver que tem coisas muito interessantes aí que são reveladas para nós. E o meu objetivo eu estou fazendo os estudos das parashot, né, de cada parashá, é te conduzir a um estudo mais à frente. Eu quero falar sobre a pessoa de Yeshua, né, a pessoa de Jesus, e também falar sobre Roma, Edom, quem é o criador do cristianismo. Então, para isso eu quero que você tenha um pano de fundo, tá? Um conhecimento, e a Parashá ela te dá isso. Então, lá em Gênesis, né, Bereshit, vamos acostumar com as palavras em hebraico. Bereshit, né, capítulo 6, versículo 20. Nós temos assim, logo que termina o Mabul, o dilúvio, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. O que significa isso? Ele, na linguagem literal, ele saiu da arca e, uma vez em terra seca, começou a plantar e plantou uma vinha. Tá? Só que a gente pode olhar no hebraico, vai ter uma coisa interessante ali. Né? Quando você pega o texto em hebraico, vai dizer assim, Vayahel Noah Ish Hadamah Vaitá Karen. Esse Vayahel, em hebraico, tá? Eu vou botar a tela para você ver aí. Vayahel, que começou a ser lavrador na terra e tal. Esse Vayahel também, a estrutura hebraica da palavra também nos permite a ideia de profanar, certo? E, além de começar, né, pode ser profanar. Por quê? Qual é a ideia que está ali? Assim, olha, ele sai da arca e ele já começa a fazer algo que profana a terra, né? Por quê? Porque vai gerar
uma consequência ali disso tudo, né? Mas, claro, vamos pensar sempre que Noa era um homem reto e íntegro, mas era um homem, era um ser humano, né? Então, ó, por exemplo, vai a Hel, Noa, Ish, né? Esse Ish, né, Hadamá, olha só que interessante. No hebraico está assim, ó, vai a Hel, Noa, Ish, Hadamá, que é traduzido como, só essa partezinha, começou, Noé, a lavrar a terra, certo? A ser lavrador, né? A ser lavrador. Só que a palavra que está ali, assim, é Ish Hadamá. Então uma outra tradução seria assim, começou, né? Vamos deixar começou Noa a ser um homem da terra. Ish Hadamá. E o que nos leva a isso? O Ish Hadamá nos conduz à ideia de que ele se envolveu com a terra. Ele passou a ser um homem da terra, mais do que um agricultor, mais do que um lavrador. A relação dele se estabeleceu com a terra. E ele diz que ele plantou uma vinha, né? Vai estar a Karen. Mas o que tem a ver isso, né? Qual é a consequência disso? No verso 22, a gente lê e viu Cã, né? A gente vê que ele se embebeda, né? No verso 21 ele se embebeda, né? Ele se embebeda, lá fica nu, né? Então olha só, ele sai da arca, ele vira um Ish Hadamá, um homem da terra, e a ligação dele é terrena, vamos dizer assim, numa linguagem popular. Ele planta uma vinha, e obviamente quem planta uma vinha tem um objetivo lá na frente, né? Eu vou plantar vinho, ou vou comer uva, ou vou fazer vinho, né? E aí ele se embebeda, e aí a consequência da bebedeira dele é que ele fica nu, né? Olha só, a ideia do profanar, aí ele fica nu. E aí o Han, vamos colocar em português, é o Cã, né? O cão, alguns traduzem como cão. Eu não gosto dessa expressão porque parece que é um cachorro, né? Mas é Han. O Han, o filho dele, vai lá e olha ele nu, né? Então assim, e viu Han, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Olha só que interessante. Ele tem duas informações interessantes ali nesse versículo. Primeiro que fala assim, e viu Han. Aí já diz, pai de Canaã. A Torá já está te dizendo a sequência da vida dele. Ele é o que gerou o povo cananeu, certo? Olha só, já tem essa informação no versículo aqui. E ele vê a nudez, e em vez de tomar uma atitude ali, puxa, meu pai está nu, ele vai lá e cobre ele com honra, né? Vai lá e cobre ele com honra, e cuida do pai, protege o pai, tenta impedir o pai de passar uma maior vergonha e tal. Não. Ele sai dali e vai lá e comenta com os irmãos, alguma coisa do tipo, acabei de sair da tenda do nosso pai lá, o pai tá bêbado, peladão lá na tenda lá, a coisa mais feia que tem lá. Olha a reação dos irmãos, né? do Shem e do Yafet. Eles vão tomar uma atitude, vão cobrir o pai, né? Eles vão lá, eles entram, a questão é tão de honra que eles entram de costas, eles pegam uma roupa, né? E entram de costas e cobrem o pai. Aí depois que eles cobrem o pai é que eles se viram para o pai e arrumam o pai ali e tal, né? A reação deles foi de respeito máximo pelo pai, de honra ao pai. Lembra-se mais adiante a Torá vai dizer, né? Honrar pai e mãe é um dever nosso. Então eles foram honrosos com o pai. E aí, quando o pai passa aquele efeito da bebedeira, ele sabe então da história, né? Porque o que Han tinha feito. E aí ele vai fazer aquilo que a Torá nos revela que funciona, que tem eficácia, que os pais abençoam ou amaldiçoam, e isso tem eficácia espiritual, tá? É uma eficácia espiritual no mundo terreno. Então no verso 25 disse, né, Noa, maldito seja Han, servo dos servos, seja dos seus irmãos. Olha que interessante aqui. O Noa, ele faz uma imprecação de maldição aqui. Ele fala, maldito seja Han, servo dos servos, abaixo de servo. Ele não é apenas servo dos irmãos, ele é servo dos servos dos seus irmãos. Tá? Então há uma queda violenta, assim, degradante para Han. Por isso que lá no versículo lá eu citei, pai de Canaã, certo?
As nossas atitudes, elas refletem nos nossos filhos. Por isso que nós temos que ter todo esse zelo com a Torá. Tá? Nós temos que ser uma menorá dentro de casa. Nós temos que ser um candeeiro dentro de casa, como pais. Porque as nossas atitudes serão vistas pelos nossos filhos. E a tendência é de copiar os pais, né? Claro que existem filhos que nos cumpre ser exemplos, modelos para os filhos. E aí ele fala, vai ser servo dos servos. Ele tem uma imprecação de maldição, né? Maldito, Arur, em hebraico, né? Vai Omer, Arur, Canaã. Agora presta atenção. Presta atenção aqui. Nesse versículo ele está falando, maldito seja Ram? Não. Olha o que está aqui no versículo. Ele está dizendo assim, ó, vai Omer, Arur, Canaã, né? Canaã, né, em português. Ele está amaldiçoando a sequência que vem a partir de Ram. E por isso eu estou destacando aqui os versos, tá? No verso 26, ele faz o outro lado. Se ele amaldiçoou aqui, ele vai abençoar o outro lado. Aí ele diz, e disse, né? Bendito seja Adonai Elohim de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. Presta bem atenção aqui, meu irmão, que isso aqui é fantástico na Torá. Se ele amaldiçoou Canaã, a descendência de Ram, olha o que ele faz agora aqui. Ele abençoa, né? Shem e diz, olha, Canaã vai ser servo de Shem. Isso tem implicações no mundo terreno agigantadas. Gente, eu sempre falo assim, ó, a questão do Torá, ela está trazendo ensinamentos e ela traz essa questão do celestial e do terreno o tempo todo. Tá? Lembra que eu falei lá de Adão? Adonai fez túnicas de pele para ele. A palavra túnica tem a palavra luz ali em hebraico, né? A ideia de que encobriu a luz dele, porque ele era um ser celestial, um ser de luz, e agora ele vai ser um ser carnal. Olha agora aqui nesse verso, ele diz assim, ó, ele abençoa Shem e diz que Canaã, né, vai ser servo de Shem. Não é o Ram que vai ser servo de Shem, mas Canaã. Tá? E o outro detalhe aqui nesse versículo, olha só que legal. Bendito seja Adonai Elohim de Shem. Deus, né? Então eu vou botar seria assim, Adonai, Deus de Shem, certo? Mas olha lá como é que fica em hebraico, tá? Diz assim, vai Omer Baruch Adonai Elohei Shem, tá? Aí eles repara na ligação das palavras, Adonai Elohim Shem. A palavra Shem, que é o nome do filho de Noa, também ela é a palavra de nome, né, em hebraico, né? Então, olha que eu poderia fazer aqui um jogo de palavras, seria assim, ó, o Noa que diz Baruch Adonai Elohim Shem. Bendito seja, né, Adonai, Deus, o nome. Vamos colocar numa ordem. Bendito seja o nome de Adonai, Deus. Olha que ligação interessante aqui que você começa a ver, né? Então, mas peraí, o que você quer dizer com isso, Pedro? Você me pergunta. Eu disse assim, muita coisa. Porque esse nome Shem é exatamente o povo que tem sobre si o nome de Adonai. O tetragrama. E todo mundo sabe que é Israel, certo? E isso tem uma implicação espiritual, o celestial sobre o terreno, tá? Então, ó, a palavra Canaã, que é Canaã, significa errante, né? E, ao mesmo tempo que é o que se rende. Então, o próprio nome, né? Canaã, olha lá, Han vai ser o pai daquele que se rende, daquele que é errante. E Canaã vai ser um povo errante na história. Se você estudar nos livros de história o povo cananeu, você vai ver que é um povo errante, um povo que ele vai se fixar, mas vai sempre estar trocando de lugar e cometendo erros, porque a maldição está sobre eles, e ele terá que se submeter a Shem. Olha só que interessante, tá? Se ele se render, uma coisa que é muito importante na Torá, toda maldição ela cessa
se a parte que sofre maldição fizer a techuvá. Então, se Canaã deixasse de ser errante, ele seria abençoado. Olha, isso é importante. No verso 27, alargue Deus a Jafte e habite nas tendas de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. A bênção sobre Jafte, não, o Jafte. Lembrando que no hebraico não tem J, tá? Então é Jafte. Vamos analisar esse versículo, é importante. Alargue Deus e Jafte, expanda, né? Aumente, né? Façam que Jafte seja geograficamente populoso, ocupe a terra de tal maneira que seja expansivo, né? Então, e a palavra Jafte também, que tem a tradução no hebraico que pode ser bonito, uma pessoa bonita, mas também a ideia de expansão, né? de aumento nesse sentido. Então, o Rash, ele vai na linha do expansão. E isso é visível, né? É notório. Claro que é para você ter uma ideia, quem é na África nessa ocupação territorial? Seria o povo todo europeu, né? Certo? Que hoje, né? Hoje seria alemães, suecos, suíços, normandos, aquele povo todo lá naquela volta. Então seria um povo bonito. Um povo bonito, as pessoas bonitas, com tendência, né? Obviamente, a ser bonito. Então, também estaria dentro da inclusão da palavra Yaft. Mas também Yaft pode ser expansão. E Urashi, um dos sábios de Israel, ele vai na linha de que é expansão. E isso tem sentido, porque Yaft se expandiu e tomou conta da Europa. E hoje, claro, aí muitos europeus já vieram para o Brasil, para os Estados Unidos, colonizaram as Américas, né? E tinham colônias na Ásia, colônias na África, né? Então Yaft se expandiu. De fato, olha que interessante que o hebraico está dizendo, tá? E aí, é uma ordem, uma ação espiritual, né? Alargue Elohim Yafte, né? Ou seja, é Deus que está fazendo essa ação sobre ele. E aí ele assim, mas habite, né? Habite nas tendas de Shem. Peraí, agora o negócio entortou aqui, não estou entendendo assim. Ele se expande, mas habita na tenda de Shem. Como é que pode ser isso? Se a gente sabe que Shem vai dar origem ali aos povos semitas, né? Que são o povo de Israel, propriamente dito, né? Que vai ser notório, vai ter esse destaque. Mas olha bem, nas tendas de Shem significa o quê? Tenda é uma alusão a Sukkot, né? A Sukkah. Sukkah, né? Em hebraico, é a casa de Deus, o templo. Então, ele está dizendo assim, Yaft vai se expandir pelo mundo todo, mas ele vai ter que voltar para habitar na casa de Deus. Aí vem a profecia. A casa de Adonai será casa de orações para todos os povos. Então, os povos habitarão na tenda de Shem. Olha que legal, que interessante aqui, né? E seja-lhe Canaã por servo. Também Canaã será servo de Yaft, né? E aí a gente vai vendo assim, mas quem são os cananitas? Bom, os cananitas são aqueles povos ali, os ferezeus, os heveus, os heteus, os girgazeus, os jebuseus, né? Todos aqueles povos que viviam naquela região que Israel vai ter que desapossar para tomar conta da terra prometida, eles eram cananeus. E eles se espalharam também. Lembrando que o mundo, né, era concentrado naquela região ali da Mesopotâmia, né? Então nós temos Egito, a Mesopotâmia ali, aquela parte mais, vou botar um mapa para você ver, aquela concentração ali. Então eles se expandem e os cananitas eles vão também na direção da África, né? E aí a gente vai ver que isso também vai ter consequências, como eles sofrem a maldição por serem escravos, né, para se tornarem escravos. Então vamos lá, os fenícios também eram cananitas, e eles tomaram, se você pegar um mapa aí, pegar um livro de história, você vai ver que eles se expandiram bastante ali, e eles tiveram uma civilização bastante esticada, porém foram extintos também, né? Eles foram dizimados, porque eles, ao mesmo tempo que eles cresciam, eles eram derrubados por causa, olha a ordem de Adonai,
para Yehoshua, por exemplo, vai lá e destrói esses 7 povos que estão lá, tá? Totalmente, certo? Porque a maldição estava sobre eles. Não há nada de uma coisa maldita nunca será bem abençoada se não houver uma techuvá. Então vamos lá. E aí diz o seguinte: Yefté, ele traz, enquanto Canaã vai se tornar escravo, Yefté, ele tem a característica da inteligência. Note que tudo que envolve conhecimento humano está concentrado na região ali da Europa ou na Ásia próxima à Europa. Então nós vamos ter os filósofos, os grandes psicólogos, a cultura, né? O renascentismo, tudo acontece ali na Europa. A democracia, a Constituição, a Constituição dos países, né? A Inglaterra acaba levando uma Constituição para os Estados Unidos faz uma Constituição maravilhosa. A questão da democracia lá na Grécia, a questão do voto, tudo está acontecendo dentro dessa área de Yefté, né, desse domínio aí. Tá? Então, o mundo, né, europeu, ele é o palco dessa questão da inteligência humana, da arte, da cultura e da filosofia, e isso tem, obviamente, o seu devido valor. Mas Shem tem o lado celestial. Tudo isso aqui que eu estou falando de Yefté, ele perde o sentido se você não tiver o celestial. Você pode ser um PhD em qualquer coisa. Eu tive professores que tinham um PhD. Eu tive professor teólogo que era PhD, mas não significava nada, porque ele era teólogo e não tinha conhecimento verdadeiro das escrituras. Ele tinha um conhecimento intelectual das escrituras, mas não o conhecimento celestial. Tá? E o Shem, enquanto o Yefté tem essa questão da inteligência, da cultura, da arte, né, como eu estou falando, o Shem, ele é a conexão com o nome, o Shem, né? Lembra que um dos nomes que a gente usa para Adonai, para o tetragrama, é Hashem, o nome, certo? Então, reparem que o mundo tem a sua característica e Shem tem a sua característica. O Shem é a ligação céu-terra, enquanto Yefté é a terra, é a questão de civilização que eu estou falando, de cultura, né? O Shem, ele é a ligação céu-terra. É ele que vai fazer com que Yefté volte para Adonai. Tá? E aí, enquanto que o Can, né, o povo cananeu, ele é o sentimento, ele é a emoção. Né? Você nota, por exemplo, os afros, né? Os africanos, as pessoas de origem africana, como eles colocam na musicalidade, né? Aquele sentimento, a emoção, né? Isso é visível. Então, é muito interessante. Olha só, você tem Yefté, que desemboca para o lado da inteligência, da cultura, da arte, da Constituição, da democracia, do progresso e tal. Você tem o Can, o Han, né? Assim, os cananeus, né? O Han, que vai para a linha do sentimental, do emocional, e o Shem é a ligação espiritual. As três coisas são necessárias, mas sem essa aqui de Shem, por isso que habite nas tendas de Shem. O Shem é o ponto importante e precioso. Tá? No capítulo 10, verso 2, diz assim: os filhos de Yefté são Gomer e Magog, e Madai, e Avá e Tuval, e Mesec e Tiras. Vamos tentar ver isso aqui um pouco para a gente entender, né? Yefté, eu já falei para você quem é, né? Que é o Jafé. Aí você tem Gomer. Quem é Gomer? Gomer seriam os celtas, os cimérios, tá? Naquela região. Magog seria a Capadócia, a Média, né? Os medos, né? Madai, que está ali, seria a Armênia, os médios também, o Irã, os persas, os assírios, e Avã seria a Grécia, os jonianos, né? Tuval, a parte oriental da Ásia Menor, né, seria a Capadócia. O Meshec seria a Armênia, a Cólquida. Esse Tiras que a gente não sabe quem é, tá? Não tem essa informação. Mas aí eu estou colocando na tela para você captar bem. Tá? Então repare que tudo isso está gerando povos que a gente conhece, né? E é interessante a gente saber isso, porque nas profecias vão ser evocados esses nomes.
no verso 3, né? No capítulo 10, verso 3. E os filhos de Gomer são, em português, Askenaz, Rifat e Togarma. Tá? Então nós temos Askenaz, Verifat e Vetogerema. O que é esses Askenaz, Rifat e Togarma? São descendentes, né, de Jefté, e que vão dar origem a outros povos. E aí vem, ele vai começar a fazer alguns destaques, alguns nomes. No verso 4, e os filhos de Avã são Elishá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Veja que ele começa essa série de informações, eu não vou dar tudo que é informação de tudo que é tribo ou povo que surge, porque são muitos, mas olha só, eu vou destacar as mais importantes para nós aqui. Aí nós temos aqui a Askenaz, né, que a gente falou lá em cima, a Bitínia, a Alemanha, né, lembra que eu falei no verso 3 ali? Askenaz, Verifat, né, Rifat e Garemá. Quem são esses povos? A Askenaz os Askenazitas, né? São aqueles povos da Alemanha, ali, daquela região da Alemanha, aquele estilo alemão de ser ali. Tanto é que nós temos judeus askenazitas, né? Eu sou um judeu askenazitas, né? A minha família veio da Alemanha. Aí nós temos Rifat, nós temos Togarma, que é a Armênia. Esse Togarma é interessante você explicar. Elishá são os eólios, né? Se você vê na história, você vai ver os povos eólios. Tarshish, né? Ou Tarshish é a Espanha, Chipre. Quitim são os ilhéus do Mediterrâneo, aqueles povos que estavam espalhados nas ilhas do Mediterrâneo, que é chamado de Mar Grande, né? Dodanim, a gente não sabe quem é. No verso 5, por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Vamos pegar esse versículo, vamos esmiuçar, tá? Estou com o texto hebraico aqui na minha frente, eu vou fazendo uma pincelada em português e no hebraico, tá? Então vamos lá. Diz assim, ó, por esses foram repartidas as ilhas das nações. Então, fala ali Hagoim, né, que é traduzido como nações. Goim, a gente sabe que são os, mais tarde são traduzimos gentios, né? Só que quando dá a ideia de Goim, dá a ideia de um povo organizado, ou seja, um povo que não é judeu, mas um povo que é organizado. Ele está organizado como nação mesmo, tá? E aí ele diz o seguinte: ele está repartidas, né, pelas ilhas, e isso dá a ideia das regiões que estavam espalhadas naquela área ali do Mediterrâneo, da área oceânica, né? E também lembrando que os continentes eles poderiam ser vistos como grandes ilhas, mas sobretudo ali a gente está dando esse destaque nas ilhas do Mediterrâneo, porque a história da humanidade está acontecendo ali. E aí ele fala o seguinte: segundo as suas famílias, entre suas nações. Mas tem uma coisa que é bem marcante aqui nesse versículo: segundo a sua língua, tá? Lileshono, né? Nós estamos no capítulo 10. Então existiam línguas, já existiam idiomas, tá? Os povos, as nações já tinham seus idiomas, Lileshono. Tá? É importante isso para que você tenha a compreensão do capítulo 11 depois da Torre de Babel. Tá? Então eles já estão repartidos e eles têm os seus próprios idiomas. E no verso 6, e os filhos de Ham são Cush, Mizraim e Put, e Canaã, ou Mizraim, tá? em hebraico. Então, Cush é o povo que ocupou o sul do Nilo, o extremo sul da África. Mizraim são os egípcios propriamente dito. A gente vê isso em várias passagens das escrituras, né? Put seria a Líbia. E Canaã, né, ele está citado no final do versículo, seria a Palestina, o lado oeste, lá de cá, do Jordão, do Iarden, né? Aí quem é que está do lado do oeste do Jordão? Hoje é o povo palestino, né? Agora, quem são os palestinos? Os palestinos são os filistim,
São os filisteus, os descendentes dos filisteus. Por isso que é o nome Palestina, Filistim. Uma maneira de ofender o povo de Israel era dizer que eles eram palestinos, né? Por isso que eles ocuparam a Palestina. Isso era ofensivo, porque os filistins pertencem à classe amaldiçoada. Então, olha o antissemitismo. Verso 7. E os filhos de Cush são Sheba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Vamos tentar ver algum aqui. Seba se concentrar no sul da Palestina. Havilá é um território grego, no extremo nordeste da Ásia. Então seria o nordeste para a Ásia. Olhando em Israel, fica para cá. Na Ásia Menor ali, né, próximo ao Mar Cáspio, onde tem muita história da história dos gregos ali. Ou um distrito também, né, da Arábia dos ismaelitas, certo? No verso 8. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Aí nós temos um gancho para o Nimrod, que vai ser o sujeito lá também envolvido na torre de Babel, né? A torre de Babel. Esse Vekush, né? Cush, de Cush veio Vekush, Alad et Nimrod em hebraico. Então, de Cush, olha só, Cush gerou a Nimrod e esse começou a ser poderoso na terra. Aí, em hebraico, Vekush, Yalá et Nimrod. Esse Nimrod se tornou poderoso. O que significa isso, gente? Ele se tornou Gibor, está em hebraico, né? Ele se tornou uma pessoa famosa, uma pessoa com poderes, não poder de super-herói, mas poder de autoridade, de gerenciar, de reinar sobre as pessoas, né? de direcionar o espaço das pessoas, de convencer as pessoas. Ele tinha um poder. Tá? E aí o texto diz, ele começou a ser poderoso na terra. É uma informação muito interessante. Tá? Então, ó, ele veio de Cush. Cush era aquela região ali que eu falei, do sul do Nilo ou do extremo sul da África. Esse Nimrod, ele era bisneto de Noé. Ele era diz o texto na Bíblia que ele era um valente caçador e ele estabeleceu um império na que seria a Babilônia e a Síria, na história da humanidade. Então, como ele fala, quem era caçador? Nas histórias a gente vê o Esav era caçador, né? Ele também tinha esse vínculo, né? Vamos dizer assim, não um vínculo de genealógico, mas a gente está vendo aqui a questão espiritual em andamento, né? Então ele era aquele cara que saía, enfrentava as feras, matava, né? Ele tinha essa habilidade assim, de coragem, de poder e até de matar mesmo, né? No verso 9, e este foi poderoso caçador diante da face de Adonai, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante de Adonai. Aí note que repete a frase, né? Este foi caçador diante da face de Adonai, por isso que se diz que ele foi caçador, poderoso caçador diante da face de Adonai. Adonai está olhando ele. A ideia do texto, né, é que não está despercebido o que está acontecendo ali. Ele está diante, ou seja, é como se eu dissesse assim, para minha filha, né, vamos dizer assim, olha, eu estou te vendo, eu sei o que tu está fazendo. Tá? Então a ideia repetida aqui, né, diante da face de Adonai, por isso que se diz que ele era poderoso caçador diante da face de Adonai, a ideia de que Adonai está de olho nele, certo? Verso 10, e o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Arcade e Calné na terra de Shinear. Vamos entender. Erech é uma cidade que fica a uns 64 quilômetros a noroeste de Ur. Lembra de Abraham, vem de Ur, indo na direção de Babilônia, está considerando Babilônia, na margem esquerda, né, do Eufrates. Então a gente já tem uma posição dele ali, tá? Olha que interessante, Erech fica na região daqui do Eufrates, a 64 quilômetros de Ur. Arcade é uma cidade que fica ao norte da Babilônia. Vai vendo aí a questão toda, tá? Eufrates, Babilônia. Calné é uma cidade da Babilônia, incluída entre as cidades de Nimrod, então, novamente, Babilônia. E aí, nós temos essa Calné, pode ser a atual Nifé, né? Ou uma cidade próxima a Alepo, hoje em dia,
ou foi a primeira que foi capturada pela Síria no século 80, né? Mas repare que assim, ó, tudo tá ali na volta do Eufrates, certo? Por que eu estou destacando isso? Nos últimos dias, essa área do Eufrates, ela vai ser marcante na história dos últimos dias. Tá? Verso 11. Dessa mesma terra saiu a Assíria, e edificou Nínive, e Reobote-ir, e Calá. Dessa mesma terra que ele está falando ali, vai surgir a Assíria. Outra nação poderosa, que também vai se levantar, olha só, Babilônia, a Síria, são nações que vão se levantar na história para atacar a descendência de Shem. Tá? Como se fosse uma revolta. Aí no verso 12, e Resen, entre Nínive e Calá, essa é a grande cidade. Ele dá um destaque aqui no texto bíblico, né? Ele fala aqui, Hair Hagedolá, é uma cidade grande. É grande no sentido não só de tamanho, no sentido de grandeza, de valor, né? Por exemplo, Kohen Hagadol, né? o grande sacerdote, não é que ele era um homem altíssimo, mas na questão de valor, né? Então aqui nós temos a palavra Hagedolá, né? Hair Hagedolá, uma cidade grande, de grande valor, está no texto, né? Calar é uma das mais antigas cidades da Assíria, e talvez seja a atual Nimrud. Olha que legal, você está traçando um paralelo com a história de hoje. 10:14, e a Patrocim e a Caluzim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Um jogo de palavras, né? Mas presta atenção aqui, que ele vai dar ele vai dizer que a Patrocim, né, ele está destacando, e também, né, a Patrocim, a Casluzim, da onde vão sair os filisteus e os Caftorim. Filisteus, Filistim, Palestina. Tá? Estou batendo nessa tecla para a gente entender. Os Filistim, tanto é que no hebraico está Filistim. Tá? No verso 15, e Canaã, voltou para Canaã, gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, ou Et, em português. Outra informação muito importante, Sidom fica lá na região proximal a Israel, lá naquela área da Israel, e também está envolvido nessas grandes batalhas que vão acontecer ao longo dos séculos, né? E tem toda uma relação com o Palestina. Então veja, Sidom é a origem Canaã, que é o amaldiçoado. Depois aí vai citar os outros povos, os Jebuseus, Amorreu, o Girgazeu, né? Que seria uma antiga cidade na costa do Mediterrâneo, ao norte, ao Eveu, ao Arqueu e ao Sineu, verso 15, 16 e 17. Sineu habitava a parte norte do distrito Líbano. O Eveu é próximo àquela região do Monte Hermon, da onde nasce o Jordão. E os Arqueus no Monte Líbano, associados sempre aos fenícios. Então, olha só, gente, esse pessoal está tudo na volta de Shem. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. E aí fala, além dessas nações que eu falei, ele também gera a Arvadeu e o Zemareu e o Ramateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então ele gera esses povos que se espalham, mas você vai ver que ao mesmo tempo que se espalha, eles ficam sempre naquela volta ali do Mediterrâneo e nas voltas aí de Israel, né? No verso 19, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adamá e Zeboim, até Laz. Olha só que legal, gente, aqui, ó. E os termos dos cananeus, né? Esses povos todos, veja, olha o destaque geográfico. Eles vão para Gerar, até Gaza, um nome bem conhecido hoje em dia, vão na direção de Sidom e Amorá, né? Sodoma e Gomorra. Olha que cidades. E Adamá e Zeboim, até Laz. Então, onde é um palco de ação divina por causa da perversão que essas pessoas chegaram. Olha a maldição de Canaã. 20. Esses são os filhos de Ham, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações.
Então eles também tinham suas línguas, seus idiomas, e habitavam os seus territórios de maneira organizada, por isso que é nação ali, tá? E verso 21, e a Shem nasceram filhos, ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Yafté. E a Shem nasceram filhos. Como ali no hebraico, né? Você olha em português, e a Shem nasceram filhos. Mas no hebraico diz assim, ó, o Leshem Yulad Ganhu. Olha lá. O Leshem Yulad Ganhu. Esse Ganhu, em hebraico, que seria, foi traduzido como é que foi traduzido em português? A Shem, né? Esse Ganhu significa que ele teve dificuldade para ter filhos. Parece que houve um certo freio ali, para que ele não tivesse filhos com tanta facilidade. Se você olhar, o povo semita, né, Shem, Israel, mesmo ele descendendo, olha lá, você tem Han, Yafte e Shem. Se você olhar Israel, não cresceu tanto populacionalmente. Se você olhar Canaã, cresceu bastante. Yafte expandiu, né? Tem um nome expansão. E ele é o pai de Ever, né? Quem é Ever? Ever vai dar origem aos hebreus, que tem a missão de fazer Hashem conhecido. Então, esse povo que vai descender de Ever é o povo que vai trazer a salvação para a humanidade. Por isso que dá um destaque ali. E em verso 22, os filhos de Shem são Elam, Assur e Atahad, e Lud e Aram. E aí vai destacar agora, tá? Eu já estou quase terminando aqui para a gente poder, no outro vídeo, trabalhar sobre Shem. Os filhos de Shem são Elam, que é o leste o leste do rio Tigre, que seria a Síria, Arpachshad, né? Que guarda esse nome que eu vou falar daqui a pouco, né? E Lud fica no norte da África, e Aram seria a Síria. Então olha só, nós temos Elão, né, que fica no leste do Tigre, seria a Síria. Nós temos Arpachshad, que vai ser de onde vem a Haron, tá? E Avraham, Arão e Abraão. E nós temos Lud, que fica no norte da África, e Aram na Síria. Tudo está na volta ali de Israel, tá? Arpachshad é a cidade a região onde vai surgir duas pessoas extremamente importantes na história da humanidade. Arão, né, que é o sumo sacerdote, e nós temos aqui Avraham, né, o pai de Israel, um pai no sentido espiritual, né? Ele vai gerar Yitzhak vai gerar Yaakov vai gerar os patriarcas vão constituir Israel. E o grande objetivo de Ever é salvar a humanidade. Verso 23. E os filhos de Arã são Uz, Hu, Geter e Mash. Presta atenção que nós temos aqui traduzido como Uz, né? Que seria Uz em hebraico. E ele ficava provavelmente ao leste e ao sudeste da atual região palestina, em algum lugar do deserto árabe, tá? Naquela volta ali. Mas ele está dando um destaque. E Arpachshad gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. Shalach, que é traduzido como Selá, significa enviado. Olha que interessante. Ve'are Pachshad Yalad et Shalach Ve'Shalach Yalad et Ever. Esse Shalach, que significa enviado, dele vai vir o Ever. E o Ever vai ser então o que vai trazer a missão de salvar a humanidade, tá? E Ever significa passar, conceber, embrião em hebraico. Então é aquele que passou o rio, né? Que ele ultrapassou o rio. E olha só, a questão profética, gente, não só o rio da época que ele passou lá, mas ele também vai passar o Jordão.
certo? A descendência dele vai passar o Jordão. E ele significa conceber, né? Ele vai gerar algo, e um embrião da salvação, da humanidade. Lembra que eu falei no texto de Noa, sobre a questão do útero e a palavra piedade estão relacionadas? Tá? Depois nós vamos trabalhar com Shem, que é específico para nós, é importante para nós, porque é o que vai nos trazer, né, o que vai receber a outorga da Torá e vai trazer a redenção à humanidade, a toda essa humanidade. Eu espero que você tenha gostado, porque assim, a história é linda, né? A narrativa é linda quando você começa a ver pelos olhos do hebraico. E você passa a ter um entendimento maior. Então aquilo que seria mera genealogia em português cresce aos olhos da gente, e espiritualmente a gente começa a perceber por que Adonai fez questão de ter isso nas escrituras sagradas, nas suas escrituras sagradas, porque é dele a palavra, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, se inscreva no canal, nos ajuda a expandir também o canal para outras pessoas. E eu aguardo seus comentários, eu aguardo suas mensagens, são sempre boas, né? Sempre bom receber as suas palavras de carinho, de conforto, de estímulo, de ânimo. É muito bom mesmo, tá? Eu espero que a Adonai te abençoe e te faça cada vez mais amar a Torá. Até mais!